Para entender a religião, precisamos parar de perguntar o que ela revela sobre Deus e começar a perguntar o que ela revela sobre nós mesmos. Essa mudança de perspectiva capta a essência da crítica de Sigmund Freud por milênios. A religião organizada moldou civilizações, fundamentou sistemas morais e ofereceu sentido diante da mortalidade. Mas, para Sigmund Freud, a religião não era a resposta para as questões mais profundas da vida. Era um problema disfarçado de cura. Na visão de Sigmund Freud, a crença religiosa não era fruto de revelação divina ou de investigação racional, mas sim uma construção psicológica, uma ilusão moldada pelo medo, dependência e necessidades emocionais não resolvidas. Em vez de revelar a verdade, a religião funcionava como uma neurose coletiva, uma defesa psicológica compartilhada que protegia os indivíduos das duras realidades da vida. Embora oferecesse conforto, Sigmund Freud acreditava que isso acontecia às custas da clareza intelectual e da autonomia psicológica. A religião é uma ilusão, e ela deriva sua força do fato de corresponder aos nossos desejos instintivos. Tudo isso é tão claramente infantil, tão distante da realidade, que para qualquer pessoa com uma atitude amigável em relação à humanidade, é doloroso pensar que a grande maioria dos mortais nunca será capaz de superar essa visão de vida. Este vídeo explora a crítica contundente de Freud à religião, não como uma rejeição filosófica de Deus, mas como um diagnóstico clínico da própria crença. O que impulsiona a fé religiosa? O que isso revela sobre a psique humana e o que significa chamar a religião de uma neurose compartilhada entre culturas? Sigmund Freud nasceu em 1856, no que hoje é a República Tcheca. Sigmund Freud viveu no cruzamento entre tensões culturais e autoridade religiosa. Embora sua família não fosse devota, sua identidade judaica o marcava como um estranho em uma sociedade dominada por instituições cristãs e cada vez mais influenciada por correntes nacionalistas e antissemitas. Essa posição marginal aguçou seu olhar crítico em relação à ortodoxia religiosa, não apenas como um sistema de crenças privado, mas como uma força social poderosa que moldava comportamentos, impunha códigos morais e exigia conformidade. Nesse contexto, Sigmund Freud provavelmente desenvolveu ceticismo duradouro sobre a autoridade religiosa, vendo-a não apenas como uma tradição espiritual, mas como um mecanismo de controle psicológico e cultural. Sua invenção da psicanálise introduziu conceitos como a repressão inconsciente e o complexo de Édipo. Freud acreditava que o que consideramos pensamento racional é apenas a ponta do iceberg. Abaixo da superfície, agitam-se nossos desejos, traumas e medos. E para Freud, a religião era uma das expressões mais poderosas e reveladoras desses processos inconscientes. A mente consciente pode ser comparada a uma fonte que jorra ao sol e cai de volta na grande piscina subterrânea do subconsciente, de onde ela surge. Freud defendia que a religião é uma realização de desejos. Assim como uma criança inventa monstros ou fantasias reconfortantes para dar sentido ao desconhecido, os adultos fazem o mesmo com deuses. Em seu livro, O Futuro de uma Ilusão, Freud descreve a religião como uma ilusão, uma crença nascida de necessidades emocionais profundas, não de evidências racionais. O mundo é perigoso, a natureza é cruel, a morte é inevitável. Diante de tudo isso, a mente humana cria deuses, protetores divinos, juízes e figuras paternas para impor ordem ao caos. A religião, nesse sentido, serve como um refúgio psicológico, um sistema de crenças que protege o indivíduo de enfrentar toda a força da vulnerabilidade humana. Os deuses mantêm a tarefa tripla. Eles devem exercer os terrores da natureza, devem reconciliar os homens com a crueldade do destino, especialmente como ela se manifesta na morte, e devem compensá-los pelos sofrimentos e privações que uma vida civilizada incomum lhes impôs. Para Freud, isso não era simplesmente uma descrição poética da crença, era um diagnóstico clínico. As ideias religiosas servem para aliviar o medo existencial ao transformar um mundo ameaçador e caótico em um mundo governado por forças intencionais e protetoras. Ao projetar a vontade divina sobre as forças da natureza, a mente humana ganha uma sensação de controle diante da mortalidade.
A religião oferece narrativas que tornam a morte menos definitiva e mais tolerável. E em resposta aos sacrifícios exigidos pela civilização, suas regras, suas renúncias, a religião compensa com justificativa moral e a promessa de recompensa. Nesse sentido, a religião funciona como uma ilusão protetora, uma construção psicológica que protege a mente de realidades insuportáveis, mesmo ao custo do auto-engano. Uma das ideias mais radicais de Freud era que a crença em Deus reflete a relação de uma criança com seu pai. A criança, vulnerável e assustada, idealiza o pai como todo-poderoso, onisciente e protetor. Como adultos, Freud acreditava, carregamos esse anseio para a crença religiosa. Deus é o pai idealizado, autoridade moral, fonte de conforto e punidor das más ações. Ele dizia que a devoção religiosa é uma dependência infantil prolongada. Os deuses mantêm as características do pai e a relação do crente religioso com seu Deus permanece a de uma criança com seu pai. Freud traça uma linha direta entre a crença religiosa e a psicologia do desenvolvimento infantil. Na infância, o pai é visto tanto como protetor quanto como autoridade, sendo uma fonte de conforto, mas também de medo e limitação. Freud argumentou que essa relação complexa é internalizada e projetada inconscientemente em uma figura divina na vida adulta. Deus, nesse contexto, não é um ser metafísico, mas um substituto psicológico. Uma versão exaltada do pai que oferece segurança, orientação moral e a ilusão de permanência. A obediência religiosa, portanto, reflete uma persistência de necessidades infantis, uma falta de vontade e talvez uma incapacidade de abandonar a postura psicológica da criança dependente. A religião seria, assim, a neurose obsessiva universal da humanidade, como a neurose obsessiva das crianças. Ela surgiu a partir do complexo de Édipo, da relação com o pai. Como esta citação sugere, Freud não via a religião apenas como uma fantasia individual. Ele a via como uma neurose coletiva, como uma obsessão ou compulsão em um indivíduo. Rituais religiosos repetem ações simbólicas para lidar com conflitos internos. Esses atos, para Freud, ecoam os comportamentos repetitivos da neurose. A religião se torna uma obsessão socialmente sancionada. Seus rituais e proibições são expressões simbólicas de impulsos reprimidos, especialmente aqueles enraizados na culpa, sexualidade e agressividade. Se alguém ouve as declarações feitas por observadores inteligentes, tem-se a impressão de que as práticas religiosas são em grande parte, se não totalmente, manifestações de neuroses obsessivas e que os cerimoniais neuróticos tomaram conta de todo o campo do ritual religioso. A teoria de Freud sobre as origens psicológicas da religião começa em Totem e Tabu, onde ele propõe um cenário mítico para explicar os primeiros desenvolvimentos dos sistemas morais e religiosos no que ele chamou de sociedades humanas primitivas. Ele imagina uma tribo primitiva, dominada por uma única figura paterna poderosa que detinha a autoridade absoluta. Os jovens do sexo masculino, ou filhos, eram excluídos e ressentidos. Eventualmente, eles se unem e matam o pai em um ato de rebelião. Mas, após o assassinato, eles são tomados pela culpa. Para lidar com essa culpa, eles começam a idealizar o pai que destruíram, elevando-o a uma figura sagrada. Na visão de Freud, foi assim que surgiram as primeiras formas de religião e moralidade. O pai se torna um tótem, um objeto simbólico de adoração, e a proibição de matá-lo evolui para uma lei moral. Eles odiavam o pai, que representava um obstáculo tão poderoso para sua ânsia de poder e seus desejos sexuais, mas também o amavam e admiravam. Depois que se livraram dele, satisfizeram seu ódio e realizaram seu desejo de identificação ao devorá-lo, o amor deles precisou se afirmar. Isso se manifestou como remorso. Isso colocou o tótem no lugar do pai e criou o sentimento comum de culpa, que foi o início da moralidade. Freud retorna a essa teoria mais tarde em Moisés e o monoteísmo, onde a aplica especificamente ao surgimento do monoteísmo e à figura de Moisés. Ele argumenta que a estrutura psicológica por trás da religião totêmica, o assassinato, a culpa e a restauração simbólica do pai, também está presente na formação do monoteísmo judaico.
Na interpretação de Freud, o Deus do monoteísmo é o retorno da figura paterna reprimida. Uma autoridade moral singular que exige obediência e canaliza a ambivalência não resolvida dos filhos em um culto religioso estruturado. O ato de violência foi posteriormente desfeito pelo remorso. O pai foi elevado a Deus. As teorias de Freud sobre religião e crença têm sido alvo de críticas constantes. Sua obra mais especulativa, especialmente Totem e Tabu e Moisés e o monoteísmo, baseia-se em reconstruções mitologizadas da história primitiva da humanidade, para as quais não há evidências antropológicas. A ideia de um pai primordial assassinado por um grupo de filhos, posteriormente deificado por culpa, não se baseia em dados históricos ou arqueológicos, mas sim em simbolismo psicanalítico. Críticos também contestaram suas suposições de que padrões psicológicos individuais, como o complexo de Édipo, podem ser diretamente ampliados para explicar as origens de sistemas religiosos inteiros. Essa abordagem, embora conceitualmente ousada, é metodologicamente fraca e amplamente considerada reducionista. Dito isso, nem todas as reflexões de Freud sobre religião são descartadas em O Futuro de uma Ilusão. Seu argumento de que a crença religiosa funciona como uma forma de realização psicológica de desejos, oferecendo conforto diante do medo, da impotência e da mortalidade, continua sendo influente. Embora ainda seja teórica, essa visão moldou a compreensão moderna da crença, não apenas na religião, mas também na ideologia e no mito coletivo. Em resumo, a crítica psicológica de Sigmund Freud à religião mantém relevância intelectual, mesmo que suas reconstruções históricas sejam amplamente rejeitadas. A religião é amplamente considerada um fenômeno complexo, às vezes prejudicial, às vezes curativo. Ela pode criar comunidade, dar significado e ajudar na saúde mental. Freud também reconheceu que a crença religiosa oferece conforto emocional diante do sofrimento, proporciona um senso de ordem e ajuda a regular o comportamento dentro da sociedade. Segundo ele, a religião foi essencial no desenvolvimento humano, ajudando a lidar com o medo, impor moralidade e unir civilizações antes da ciência e da razão. No fim, Freud achava que a humanidade precisava superar essas ilusões herdadas para alcançar mais honestidade intelectual e maturidade psicológica. Apesar de todos os aspectos positivos da crença religiosa, nem sempre se trata da verdade, muitas vezes é sobre a necessidade para Freud. A religião não era má, mas era perigosa porque desencorajava as pessoas de confrontarem a realidade e de amadurecerem. Ele acreditava que a humanidade um dia superaria a religião, como crianças superam contos de fadas. Quer você aceite ou não as conclusões dele, as perguntas permanecem. Nossas crenças são guiadas pela razão ou pelo medo e pelo pensamento ilusório? E se a religião é um espelho, o que ela nos mostra sobre nós mesmos?